Olá, tudo bem com você? Terminamos recentemente a leitura do livro de Gênesis no projeto Revivados por Sua Palavra. Recém começamos a leitura de Êxodo. Quero convidar você mais uma vez a participar desse projeto, a leitura de um capítulo da Bíblia todos os dias. Uma leitura atenta, com oração, com meditação. É uma bênção. Em 3 anos a gente consegue ler a Bíblia toda. Já estamos na 3ª fase desse projeto. Lemos toda a Bíblia 3 vezes já e realmente tem sido uma bênção tremenda. Gênesis começa com o relato da criação perfeita de Deus e, infelizmente, no capítulo 3 já conta como foi a queda dos nossos primeiros pais no pecado e as consequências disso para toda a humanidade. Interessante que o livro de Gênesis termina com uma tônica, uma ênfase no perdão. José, que é um tipo, uma representação de Jesus em muitos aspectos, ele perdoa de maneira incondicional seus irmãos que haviam cometido um pecado gravíssimo contra ele, vendendo para o Egito, para uma caravana de ismaelitas que leva José para o Egito. Lá ele foi uma bênção, ali ele foi usado poderosamente por Deus e ele perdoa. Então um livro que começa contando como o pecado teve início na terra, termina falando do perdão. É uma esperança que nós encontramos também nesse livro, de saber que Deus nos perdoa, nos restaura e de que um dia nós teremos de volta o Éden restaurado. Começamos a leitura de Êxodo e no capítulo 1 eu fiquei impressionado mais uma vez, especialmente com a atitude de 2 mulheres, 2 parteiras dos hebreus. Os hebreus que haviam chegado ali a Canaã, ao Egito, 70 pessoas mais ou menos vieram com Jacó e se estabeleceram na terra de Gósen. Eles começam a se multiplicar, a bênção que Deus havia prometido para Israel, eles se multiplicariam, se tornariam uma grande nação. E então o faraó fica preocupado com isso. O faraó que já não conhecia a história de José, outro faraó, outra história. José também já havia morrido, Jacó, e era uma nova geração. Então esse faraó, ele pede que as parteiras matem os meninos hebreus, para impedir que eles continuassem crescendo como povo. E elas desobedecem. Eu acho interessante isso porque essas 2 mulheres, Sifrá e Puá, é o nome delas. O nome do faraó sequer é mencionado, mas o das mulheres é valorizado por Deus, é registrado na história sacra ali no capítulo 1 de Êxodo. Então nós vemos 2 mulheres que foram fiéis à palavra de Deus, custasse o que custasse, mesmo que custasse a vida delas. Elas sabiam que matar é transgredir a lei de Deus. Que nós possamos ter a mesma atitude dessas mulheres, Sifrá e Puá. Possamos ser fiéis aos mandamentos de Deus, à vontade de Deus, não ficar relativizando a palavra de Deus, não ficar encontrando desculpas para ser fiéis, mas que possamos ser totalmente fiéis, ainda que isso nos custe, ainda que haja um preço alto por isso. Possamos imitar o exemplo delas. E também o de Joquebede, capítulo 2 de Êxodo, mostra a mãe de Moisés também desobedecendo ao governo quando o assunto envolvia obedecer a Deus. É o que diz Atos, né? Pedro lá em Atos, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Quando a vontade de Deus quando a vontade dos homens estiver em choque com a vontade de Deus, não temos dúvidas, ficamos com a vontade de Deus. Um grande abraço, leamos a Bíblia todos os dias e nos preparemos para encontrar o autor dela em breve.